que venceram, que conquistaram, e história de alguns que ficaram no meio do caminho. No mundo atual, no mundo odiento, nós estamos escrevendo também uma história. Você está escrevendo uma história. Através da sua vida, Deus está escrevendo, Deus está se revelando, e Deus está fazendo conhecido o seu nome, através do seu testemunho e através da sua fé e da sua vivência diária. Esse trecho que nós estamos lendo, Mateus, ele escreve, não dentro da cronologia adequada, porque Mateus não se ocupa nas cronologias, mas Mateus se ocupa em tópicos. No primeiro momento, Mateus está escrevendo para a sua nação, o povo de Israel. A linguagem que ele usa é dirigida a esse povo. As metáforas e parábolas que Mateus está usando estão inseridas no contexto, estão inseridas na cultura, e ele tinha uma grande preocupação de revelar Cristo como o leão da tribo de Judá. Nesse momento em que ele recebe a visita dos mensageiros de João, ele estava pregando e coisas poderosas estavam acontecendo. Ele estava anunciando o Evangelho, porque naqueles dias, pessoas que não tinham uma condição financeira boa, não eram chamados e vistos do sacerdócio, do alto escalão, não era oferecido a esses homens. Por isso o texto disse que o Evangelho, através de Jesus, estava sendo pregado aos povos. Jesus não faz acepção de pessoas por questão de cor ou por questão de ideologia. Jesus, quando chama, ele olha o coração, ele sonda o coração, ele trabalha no coração, ele trabalha na mente, ele trabalha de maneira poderosa, e eu creio que nessa noite ele está trabalhando na sua vida, e ele tem coisas poderosas para fazer na vida daquele que crê. Se você está entendendo a proposta, levante a sua mão e glorifica, porque esse Jesus que nós estamos fazendo, eu já senti a presença dele neste lugar. E era este aquele que deveria ser esperado, ou se deveria esperar outro. Então Jesus começa a revelar sinais e maravilhas que nós lemos. E uma coisa acontece, quando esses homens vão ao encontro de João, Jesus começa a testar acerca da vida de João. E uma coisa interessante é que Jesus tinha coisas boas para falar acerca da obra que João estava fazendo. Nesta noite, Jesus tem coisas boas a falar acerca da sua vida. Jesus tem coisas boas a falar acerca da sua fé. O que é que Jesus tem a falar acerca da sua vida, da sua prudência, do seu testemunho, da sua estrutura espiritual? Jesus tinha coisas boas a falar de João. Coisa boa é quando Deus se alegra na vida daquele que serve a Ele. Eu creio nessa noite que estou pregando para um monte de gente que serve em espírito e em verdade. Creio que estou anunciando nessa noite para um povo que sente, para um povo que invoca, para um povo que chama a presença de Deus sobre a terra. Se você faz parte desse povo, joga a sua mão para cima e enche essa casa de glória a Deus. Deixa eu te falar um pouco de João. João era de uma linhagem sacerdotal, filho de um sacerdote com o nome de Zacarias. Diz a Bíblia que a sua mulher era Esther. Zacarias fazia parte do sacerdócio e trabalhava no 8º turno de Abias. A Bíblia fala que eles não tinham filhos e eles eram adiantados em idade, mas Zacarias estava trabalhando. A Bíblia fala que a sua mulher era adiantada em idade e eles não geravam por causa da sua histeria. E a Bíblia então nos dá a entender que mesmo não gerando, que mesmo ele não tendo filhos, ele estava adorando a Deus no templo. Deixa eu lançar para você nesse momento e contextualizar. Existe um grupo de pessoas no nosso meio que eles só estão no templo adorando a Deus quando o vento está favorável. Existe um grupo de pessoas no nosso meio que só estão na casa do Senhor agradecendo quando as coisas estão acontecendo quando Ele quer. Existe um grupo de pessoas no nosso meio que não estão com Jesus simplesmente por aquilo que Ele fez, mas estão simplesmente por aquilo que Ele vai fazer.
você faz parte do primeiro grupo que está com ele na luta, na prova, na angústia, na diversidade, mas está louvando a Deus, eu quero ver a sua mão levantada e o seu glória a Deus. Existe um grupo nessa noite que está passando luta e provação, mas está na casa do Senhor adorando. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele nessa noite. Me dá, eu não vou. Se Deus não dava avançada idade, e nada daquilo que estava acontecendo dava sinal que a vida de Zacarias podia ser mudada, mas ele estava servindo a Deus, passando provas servindo a Deus, passando dificuldades servindo a Deus, estava vivendo momentos difíceis, mas servindo a Deus, estava passando por adversidades, mas servindo a Deus. E você está servindo a Deus, você está adorando a Deus, você está servindo a Deus com o coração naquilo que Deus te colocou para fazer. Se você está servindo, esta mensagem é para você, porque você é filho da promessa de Deus, e Deus tem promessa poderosa para realizar na sua vida. Então adore a Deus, 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 adore a Deus. A mulher é estéril, mas ela estava adorando a Deus. Ele estava fazendo a obra, até que um dia o anjo do Senhor se revela a Zacarias. No momento que ele estava queimando incenso, o anjo aparece e fala com ele que a mulher não mais vai ser estéril. A vitória de Deus para a sua vida está sendo gerada aqui, através da sua oração, através da sua adoração. Nós estamos adorando quando nós estamos trabalhando e quando nós estamos fazendo. Eu não sei se você faz parte desse grupo, mas eu estou pregando nessa noite para um grande juntante de pessoas que fazem parte desse grupo, que estão aqui, mas sabem que Deus está trabalhando, que estão adorando e entendem que Deus está trabalhando, que está vendo nada acontecer, mas sabe que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando. Era da linhagem sacerdotal. João Batista era um sacerdote em potencial. João Batista era um milagre de Deus na vida dele, da mãe dele e do pai dele. João Batista era alguém escolhido por Deus para uma grande obra. Você foi escolhido por Deus para uma grande obra. Você foi escolhida por Deus para uma grande obra. Você foi escolhido por Deus para fazer coisas grandes. O Espírito de Deus habita na sua vida. Deus não errou quando te chamou. Deus não estava equivocado quando te chamou. Você faz parte de um grande projeto de Deus para os dias atuais. Você faz parte de um grande projeto de Deus para os dias atuais. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Você faz parte de uma grande obra. Você faz parte de um grande projeto de Deus. Só mais um pregador. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista não procurava grandes cultos, João Batista não procurava sinagoga, João Batista não preocupava em estar no templo, mas estava no deserto anunciando o caminho de Deus. Ele estava no deserto dizendo que Deus era Deus. Ele estava no deserto anunciando o evangelho do Rei. E uma multidão em Síria, onde João Batista estava. A unção de Deus faz a diferença na vida do homem. A unção de Deus precisa fazer diferença na sua vida. A unção de Deus precisa fazer diferença na sua história. A unção de Deus precisa fazer diferença na sua casa. A unção de Deus precisa fazer diferença no seu trabalho. A unção de Deus precisa fazer diferença lá na escola onde você estuda. Quantos ainda podem adorar ao Senhor? A unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus faz a diferença. Porque perdeu a unção. Depois que Sansão perde a unção, ele perde a visão. Aonde está a sua visão?
Aonde estão os seus projetos? Aonde estão os seus sonhos? Aonde está a sua motivação? Aonde está a chamada de Deus? Aonde está o plano de Deus? Se tem unção, ainda arde no coração. Mesmo que o vento esteja soprando contrário, mesmo que as adversidades estejam aí, estamos como Zacarias, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, exaltando o nome de Deus, estando no templo, louvando ao eterno Deus Todo-Poderoso. Quantos podem levantar a sua mão como Zacarias no templo? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Não estamos aqui nessa noite simplesmente por aquelas coisas que o Senhor pode dar, mas estamos aqui agradecendo ao Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue derramado em prol das nossas vidas. Se você também é grato, levante a sua mão e glorifica, exalte, adore a Ele neste momento. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda fala com o seu povo. Ele ainda se revela ao seu povo. E um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele está anunciando você hoje. Manacano serve na rasura mai. Kamana kano serve na rasura e do revaseve na ibumanasei. João Batista foi escolhido no ventre. Jeremias foi escolhido no ventre. Deus te escolheu no ventre. Aleluia. João Batista era um projeto de Deus para a geração em que ele vivia. Você é um projeto de Deus para essa geração. João Batista era uma voz que clamava. Você não pode ser eco. Você precisa também ser uma voz para essa geração. Seja uma voz de Deus nessa noite. Seja a boca de Deus sobre a terra. Seja a boca de Deus na sua casa. Seja um instrumento de Deus para essa geração. Por isso você não pode ser levado por qualquer vento, por qualquer movimento. Deus está procurando homens e mulheres para usar. Deus está procurando uma geração para glorificar o seu nome. Eu creio que Ele te encontrou nessa noite. Ele te encontrou nessa noite. Ele te encontrou nessa noite. E falam por aí acerca da sua história, mas Deus está bradando, dizendo: é uma voz que clama, é um profeta que eu chamei, não é alguém que tem estrutura, é a igreja que louva e exalta o Senhor. Levante a sua mão, receba a unção nessa noite, levante a sua mão, receba a graça nessa noite, levante a sua mão e receba o poder de Deus aí. A sua vida é diferente, sua história é diferente, a sua caminhada é diferente. João Batista era diferente. Enquanto todo mundo preocupava em ficar em Jerusalém, ele estava ouvindo a voz de Deus e foi pregar no deserto. E muitas vezes a voz de Deus é desafiadora, porque Ele nos pede coisas que contrariam a lógica. Sua história é diferente, sua estrutura é diferente, sua mente é diferente, sua história é diferente. João Batista era diferente. Não era só. Por que quando chega a minha vez é mais difícil? Para todo mundo dá certo, para todo mundo funciona, mas para mim é diferente. É porque você foi chamado para fazer a diferença. O cenário que Deus te prepara é diferente. O deserto que Deus te lapida é diferente. A maneira que Deus trabalha é diferente. E precisa ser diferente dos outros, sim. Porque Deus conta que você vai fazer a diferença para essa geração. Porque Ele acredita na sua vida. E eu creio no que Deus está falando com alguém hoje. Seja diferente, faça a diferença, porque Deus te chamou de uma maneira diferente. A palavra que Deus disse: permaneça na
na direção que Deus disse. Você é a geração da diferença. Você é alguém chamado por Deus para fazer a diferença. Vejam Jesus dizendo: o que vocês saíram a ver? Uma cana agitada pelo vento? A presença de Deus está aí. Eu vou dizer até você da glória: a presença de Deus está aí. A presença de Deus está aí. A glória de Deus está aí. A força de Deus está aí. Levante a sua mão e vai recebendo. Está aí. O reino de Deus está no nosso meio. Vai na cana cheia. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba a capacidade de Deus nessa noite. Para de ser levado pelo vento. Tenha estrutura em Deus. Tenha graça de Deus sobre a sua vida. Participa daquilo que Ele está propondo. Participa daquilo que Ele está propondo. Jesus está propondo um grande avivamento para esta geração. Ele está propondo modificação na sua vida. Ele está tentando trazer estrutura dentro de você. Não seja uma cana agitada pelo vento. Não fique correndo atrás de posição. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. E Ele quer dar bom testemunho de você. Ele é mais do que aqueles que se assentam no templo. É mais do que aqueles que vestem roupa fina. Ele é mais do que uma cana agitada por um vento. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é alguém que serve a Deus. Ele é alguém que exalte ao Deus. Se existe alguém nessa noite entendendo, levante a sua mão e glorifica. Eu vou dar para você minuto para você adorar e glorificar ao Deus que você serve. Se você pode entender, Deus está dizendo: eu estou trazendo unção nessa noite, eu estou trazendo ânimo nessa noite, eu estou encorajando muitas pessoas nessa noite, eu estou trazendo estrutura nessa noite. Se você pode crer, levante a sua mão e receba, 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 receba de Deus. No rosto vem carracica no ruacheve cara e a rosi e nascia no calacaceia. E você está aí a ver? Está à procura de quê? Que você está esperando? Sinta a graça de Deus se envolvendo. Sinta a presença de Deus se envolvendo. Deus te trouxe nessa noite para você receber da sua glória. Deus te trouxe nessa noite para encher o seu coração. Deus te trouxe nessa quinta-feira da vitória para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua visão. Receba a graça de Deus, receba a visitação do Espírito, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Jesus disse: se sair já vê uma cana agitada pelo vento, um homem vestido de roupas finas, muito mais do que isso. Deus espera muito mais de você. Deus espera muito mais de você. Deus espera muito mais de você.
precisa ser diferente. Caminhos diferentes, motivação diferente, graça de Deus diferente, precisa ser separado do mundo, precisa ser separado do sistema. Deus espera mais de você, porque Deus investiu muito na sua vida. Deus espera mais de você, porque Deus te escolheu de maneira diferente. Mas a sabedoria é justificada nas obras. A introdução do que nós lemos diz que Jesus está despedindo os discípulos. E quando ele despede eles, o texto diz que Jesus foi para a cidade deles. E Jesus está ensinando lá. Fala com o irmão do seu lado assim. Você trabalha para Deus? Mas fala forte. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Jesus está despedindo os discípulos e está indo na casa deles. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas Ele sabe. Ele está indo em direção à sua necessidade, está indo em direção à sua casa, está indo em direção à sua causa. Trabalha para Deus porque Deus trabalha para você. Trabalha para Deus porque Deus trabalha para você. Honre a Deus porque Deus te honra também. Convido os irmãos a se colocar em pé, com a autorização do pastor. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. É por causa disso que as coisas é diferente na sua vida. É por causa disso que aos seus olhos parece que as coisas é mais difíceis para você. É por causa disso que parece que à sua volta as coisas acontecem, mas quando chega na sua vez, não. É porque você não é uma cana agitada pelo vento. É porque você não é mais um na multidão. Você é um projeto de Deus para esta geração. Você é um instrumento de Deus para esta geração. Deus te chamou de uma maneira diferente para influenciar esta geração. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Você trabalha para Deus e Deus trabalha para você. Acaba na sede, na sua, na caixinha, na sede, na ele calantou nesse cana séria lavacou na sogueira basura lá nesse cana séria. Todo mundo estava dizendo vai ser mais um sacerdote. Eu estava dizendo vai ser profeta. Não vai ser segundo a cartilha dos homens, vai ser segundo a cartilha de Deus. Eu não sei o que estão dizendo acerca da sua vida, não sei se estão dizendo o que é o seu fim, mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Não é fim, é começo. Não é fim, é começo. Não é fim, é começo. Deus trabalha para você. Deus trabalha para você. Deus trabalha para você. Aleluia, aleluia. Louvado o nome do Senhor.